Dando continuidade a essa playlist de assuntos relacionados à doença cárie, iremos falar sobre a Síndrome de Sjögren. A Síndrome de Sjögren é uma doença que tem relação com o nosso sistema imunológico e que afeta, principalmente, a atividade das nossas glândulas exócrinas, que produzem saliva, suor, lágrimas e outras secreções. Mas, como será que isso pode ter relação com o desenvolvimento da cárie? Bom, essa relação é muito interessante e envolve diversos fatores, mas para início de tudo, vamos explicar um pouco sobre como funciona o nosso sistema imunológico e sobre como, às vezes, ele pode agir de modo desfavorável ao nosso estado de saúde. Basicamente, a nossa imunidade é um conjunto de mecanismos que o corpo possui para sua defesa contra agentes patogênicos e tecidos danificados. O sistema imune é um conjunto de células, tecidos e moléculas que intervêm e auxiliam nesse processo de defesa, e uma resposta imune é desencadeada quando há uma estimulação por uma reação regulada desse sistema. A principal função do sistema imune é prevenir e eliminar patógenos do organismo, que são corpos considerados estranhos ao nosso corpo. Porém, é possível que o sistema imune não funcione sempre como devido, e ele pode acabar identificando moléculas produzidas pelo próprio organismo como estranhas, ou seja, identificando células do nosso corpo como células invasoras. E é de extrema importância que o sistema imune consiga identificar corretamente esses patógenos, para não causar uma resposta imune desregulada e, assim, desencadear uma doença autoimune, como no caso da Síndrome de Sjögren. Portanto, a Síndrome de Sjögren consiste em uma dessas doenças autoimunes em que o sistema imunológico passa a produzir anticorpos que atacam células e tecidos do próprio corpo, como se fossem agentes invasores. As células que são afetadas por essa síndrome são as células que formam as nossas glândulas exócrinas. Mas para que elas servem? As glândulas exócrinas são responsáveis por transportar secreções para fora do corpo ou para o interior de um órgão, também chamado de lúmen. E as glândulas mais afetadas por essa doença são as salivares e as lacrimais. Como já foi falado, entre as glândulas afetadas, destacam-se as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais, que formam o grupo de glândulas maiores responsáveis pela produção de saliva do nosso corpo. Ao afetar a produção de saliva, essa síndrome comumente gera o estado de baixa salivação nas pessoas afetadas, e isso pode acarretar diversos problemas à sua saúde bucal, uma vez que a saliva desempenha funções vitais na cavidade oral, como o auxílio na lubrificação, na digestão, na limpeza, na neutralização de substâncias ácidas que adentram essa cavidade que possui pH neutro, no processo de remineralização do esmalte dentário, e na proteção contra infecções e a manutenção da saúde dos dentes e gengivas. E é exatamente por isso que se estabelece uma relação entre a Síndrome de Sjögren e o desenvolvimento da cárie. Porque sem a presença e produção de uma quantidade adequada de saliva, a cavidade bucal perde grande parte da sua capacidade de neutralizar os ácidos que entram em contato com os dentes, e esses ácidos fazem parte dos fatores que podem desencadear as cáries dentárias. Parece complicado, né? Mas isso acontece porque as cáries são, resumidamente, pontos de grandes perdas minerais sofridas inicialmente pelo esmalte dentário, que é a camada mais externa do dente e o tecido mais mineralizado e resistente do corpo humano. Ao entrar em contato com ácidos, esse tecido resistente vai se tornando mais enfraquecido, sofrendo um processo chamado de desmineralização, e assim nele podem se criar cavidades e lesões de cárie. E é por isso que a produção de saliva em quantidades adequadas se faz essencial para a saúde bucal, principalmente por auxiliar no equilíbrio do pH neutro da boca. Um fato interessante sobre a saliva é que os parâmetros normais de produção podem variar bastante, mas em média, uma pessoa saudável deve produzir cerca de meio litro a 1,5 litros de saliva por dia, e a quantidade de saliva produzida pode ser influenciada por diversos fatores como a idade, a hidratação e o uso de certos medicamentos. De causa desconhecida, os estudos ainda não conseguiram esclarecer por que o sistema imune desencadeia uma resposta que agride as glândulas exócrinas do próprio organismo. Uma das hipóteses é que fatores genéticos e hereditários, hormônios sexuais e certas condições ambientais possam estar envolvidos nesse processo. A outra é que infecções por vírus e alguns tipos de bactérias funcionam como gatilho para desencadear a doença nas pessoas geneticamente predispostas. Qualquer pessoa pode desenvolver a doença, especialmente se for portadora de outra doença autoimune. No entanto, em 90% dos casos, ela somete mais as mulheres acima dos 40 anos.
Casos em crianças e adolescentes são mais raros. Cerca de 9 mulheres são acometidas para cada homem. Por este motivo, desequilíbrio na produção ou fluxo de hormônios parecem fazer parte dos fenômenos que provocam alterações anormais no organismo no desenvolvimento da síndrome. Além disso, fatores nutricionais, imunológicos, neurológicos, hereditários e genéticos também podem interagir para o surgimento da mesma. Para 1 minuto. Antes de seguir com as explicações, achamos necessário relembrar alguns termos imunológicos, como antígeno, toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Anticorpos são proteínas que atuam na defesa do corpo contra os antígenos, vírus ou bactérias. Linfócitos são um conjunto de células que fazem parte do sistema de defesa do organismo, que é o responsável por combater infecções por vírus, bactérias e fungos que podem afetar o corpo humano. Linfócitos B produzem os anticorpos que combatem agentes estranhos ao nosso corpo e também são responsáveis pela nossa memória imunológica. Plasmócitos são linfócitos B convertidos que são responsáveis pela produção de anticorpos que nos protegem das infecções. Linfócitos T supressores inibem a resposta imunológica e apressam o seu término. Muito bem, e agora vamos de volta ao que interessa. A síndrome ocorre quando se tem hiperreatividade dos linfócitos B, células componentes do sistema imune humano, que se convertem em plasmócitos e produzem anticorpos contra antígenos do tecido que reveste as unidades secretoras das glândulas exócrinas. Os linfócitos T supressores também são atingidos, perpetuando a atividade dos linfócitos B ativados, e a agressão tecidual, lesionando as glândulas. A síndrome pode ser primária, quando ocorre de forma isolada, sem a presença de outra doença de tecido conjuntivo ou secundária, na qual os sintomas são acompanhados de uma doença do tecido conjuntivo como artrite reumatoide, lúpus ou esclerodermia. É uma doença crônica, portanto, pode durar anos, ou a vida inteira. Como você já sabe, a síndrome de Sjögren afeta as glândulas que secretam líquidos, como as salivares e lacrimais, lesionando-as, resultando, desta maneira, em boca e olhos secos, os sintomas característicos desta síndrome. Em algumas pessoas, somente a boca ou os olhos ficam secos, um quadro clínico chamado de síndrome Zika. A secura ocular pode causar sérias lesões na córnea, que resultam em uma sensação de arranhado ou irritação, e a falta de lágrimas pode causar lesões permanentes nos olhos. Já a saliva insuficiente na boca pode prejudicar o paladar, causar mau hálito, provocar dor ao engolir ou ao comer e pode causar cálculos de glândulas salivares e as cáries dentárias, como falamos anteriormente, lembra? Em outras pessoas, muitos órgãos são afetados. Além de tudo isso, você acredita que ela ainda pode causar mais coisas? A síndrome de Sjögren ainda pode causar inflamação das articulações, artrite, e aumento dos linfonodos que tendem a aumentar por todo o corpo. Infelizmente não existe uma cura definitiva para a síndrome, mas o diagnóstico e intervenções precoces podem reduzir em muito os sintomas. O tratamento da síndrome depende dos sintomas e da gravidade. Para os sintomas de olho seco, pode-se usar no tratamento colírios lubrificantes, lágrimas artificiais e como uma medida terapêutica pode haver oclusão do ponto lacrimal para reter a lágrima por mais tempo no olho. Já para sintomas de boca seca podemos usar gel e sprays como saliva artificial e como medidas paliativas beber água em intervalos curtos durante o dia. Além disso, o uso de medicamentos para aumentar a secreção de saliva. Para pacientes com dor ou inchaço nas articulações, o indicado é o uso de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos e corticoides. Também é indicado manter a mobilidade realizando exercícios físicos, principalmente para pacientes com dor nas articulações. Para minimizar os problemas nos dentes é importante reduzir alimentos e bebidas açucaradas, que influenciam no fluxo salivar e que juntamente com outros fatores podem levar à cárie dentária. É válido ressaltar que é necessário reunir uma equipe médica e odontológica com a presença de vários especialistas, para identificar o melhor tratamento para cada paciente, pois o tratamento é individualizado e adaptado para cada caso. Mas afinal, como podemos identificar indícios dessa síndrome a partir de sinais do próprio corpo? Para facilitar esse entendimento, vamos apresentar algumas imagens de manifestações clínicas da síndrome de Sjögren. Falando um pouco sobre essas manifestações, elas geralmente correspondem inicialmente à chamada uma diminuição da produção de lágrimas e saliva. As manifestações mais encontradas são as manifestações oculares, que são de análise clínica bastante variável, sendo que as pessoas podem desde não apresentar sintomas até reclamarem de importantes limitações nas suas atividades diárias devido à irritação ocular, sensação de corpo estranho, queimação e visão turva.
Em relação às manifestações orais, podemos citar a boca seca, cáries frequentes e acúmulo de placa bacteriana, e o aparecimento de aftas e úlceras labiais, além da produção de uma saliva espessa e esbranquiçada. E a língua também pode se tornar fissurada com atrofia das suas papilas. Também podemos falar sobre as manifestações respiratórias, que se resumem em mucosa nasal seca, falta de ar e infecções frequentes no trato respiratório. Além dessas manifestações mais recorrentes, ainda podemos citar as manifestações gênito-urinárias. E atenção, mulheres, porque esses sintomas atingem principalmente vocês. Eles podem surgir com uma secura e coceira vaginal, as relações sexuais podem ser bastante dolorosas, e também pode-se sentir dor ao urinar. E, por fim, também pode-se notar um aumento de volume labial inferior, que ocorre devido ao inchaço das glândulas salivares que estão presentes nessa região. E é a partir dessas glândulas que podemos identificar, em um microscópio, a presença de linfócitos, as células de defesa do nosso corpo, fazendo uma invasão nesse tecido onde elas normalmente não são encontradas. Como podemos ver nessa imagem, onde todos esses pontinhos roxos escuros são células de defesa invasoras que são encontradas nas glândulas salivares de pessoas na condição dessa doença autoimune. Dá pra ver uma grande diferença, né? A síndrome de Sjögren não é uma síndrome fácil de se diagnosticar pois seus sintomas são múltiplos. Então como chegar ao diagnóstico? Para ser possível chegar a um diagnóstico preciso, considera-se o histórico do paciente e alguns exames clínicos tanto de sangue, quanto de imagens e oftalmológicos. Paciente com suspeita da síndrome de Sjögren. E agora? Se o paciente está com suspeita da síndrome, ele deve recorrer a uma equipe de médicos composta por oftalmologistas, reumatologistas, dentistas e outros profissionais. Como citado, alguns exames auxiliam para um diagnóstico mais preciso. Mas afinal, quais são eles? Iniciamos citando o exame de celografia. Nesse exame, realizado por radiografia por contraste, é possível visualizar as glândulas salivares para observar se existe presença de tumores, cálculos, obstrução dos ductos, o que impede produção normal de saliva. Outro exame que auxilia no diagnóstico da síndrome é o exame de ultrassonografia, que é um exame de ultrassom utilizado para identificar e classificar nódulos e cistos. O exame de cintilografia salivar é um exame onde o paciente faz a ingestão de um medicamento e com o auxílio de uma câmera, serão feitas imagens durante 30 minutos. Em determinado momento, o paciente ingere um suco de limão, estimulando a salivação. Esse exame é utilizado para avaliar a função das glândulas parótidas e submandibulares. Além dos exames citados, alguns testes oftalmológicos também auxiliam no diagnóstico, como o teste de Schirmer. Nele o paciente tem seus olhos cobertos por uma tira de papel filtro e após 5 minutos as tiras são retiradas. Com isso, é possível saber a quantidade da produção de lágrimas realizada pelo paciente. Caramba, quanta coisa, né? Mas com base nisso tudo, nós queremos por fim reforçar que a síndrome de Sjögren representa uma condição complexa e de manifestações bastante individualizadas. No entanto, é muito clara a percepção de que, se não mediada, a síndrome de Sjögren é debilitante e pode impactar na qualidade de vida e no estado de saúde das pessoas afetadas por ela, e é por isso que essa doença é de extrema relevância na área odontológica, uma vez que sua presença, associada à baixa produção salivar, gera maior predisposição da cavidade bucal ao desenvolvimento de doenças oportunistas como a cárie, a candidíase oral e outras doenças infecciosas dos tecidos de sustentação dos dentes. A partir disso, salientamos a importância de um acompanhamento odontológico em casos dessa condição, para que se mantenha um controle das possíveis complicações orais em estágios iniciais, aliviando o desconforto e, consequentemente, prevenindo danos excessivos à cavidade bucal. Agradecemos a todos por terem nos acompanhado até aqui e convidamos vocês a terminarem essa playlist com chave de ouro assistindo ao próximo vídeo, que tem relação com os impactos funcionais da doença cárie. Incrível, né? Fica ligado!